E aí, galerinha, tudo bem? Tranquilinho? Bora lá então, ó, seguindo, né, mais uma fase da industrialização do Brasil, beleza? Vamos lá então, segunda fase essa, é a fase da revolução, ou seja, é nessa fase onde a gente vai ter o início de verdade da industrialização no Brasil. Então pense aqui comigo, ó, na primeira fase do Brasil, que é de implantação, é como se fosse a primeira revolução industrial no Brasil, tá? Tem como a gente colocar um ano? Não, vai ser o período anterior, tá? Então, de 1850 até mais ou menos 1930, né, a gente tem a aparição aqui no Brasil de diversas indústrias, né? Em sua maioria indústrias alimentícias, né? Ou seja, bens de consumo não duráveis. Por que bens de consumos não duráveis? Principalmente porque para você desenvolvê-los você não precisa de tanta tecnologia, né? Boa parte das fábricas, principalmente de macarrão aqui no Brasil, são bem antigas, né? E você nota que elas são do período anterior. Por quê? Bom, porque você vai precisar só de fazer a massa do macarrão, né? Cortar ali bonitinho e empacotar. Beleza, mas nem isso existia no Brasil. Então, o que é notável é que toda essa industrialização do período anterior foi comprado, né? Os maquinários e tudo mais, sim, motores a vapor, eu tô me referindo a isso, foi comprado na Europa, nos Estados Unidos, era tipo assim, era o ferro velho dos caras, né? Eram coisas que eles não usavam mais e daí eles vendiam. Principalmente por quê? Porque se eles vendessem, né, os motores que eles estavam fazendo naquele período, né, criando, né, ou seja, lembre, acompanhe aqui comigo, ó, né, de 1850 até 1900 mais ou menos, a gente tem o período de início ali, de start da chamada segunda revolução industrial nos países desenvolvidos. Então, a gente vai estar falando de motores a combustão, né? Ou seja, motores diesel ou a gasolina, e principalmente da produção, criação, desenvolvimento de todo o setor de energia elétrica. No Brasil, a gente vai ter, né, a primeira fase lá da implantação, os caras vão vender para a gente as coisas que eles não usam mais. Eles não querem criar um concorrente aqui no Brasil, né? Simplesmente eles querem explorar. E, meu, vão explorar muito, tá? Então, a nossa primeira revolução industrial ocorre na primeira fase, a fase de implantação. Né? A segunda é a fase já da revolução mesmo, porque a gente vai ter dentro desse período aí o início da segunda revolução industrial no Brasil. Ou seja, é quando a gente começa a acompanhar mesmo o mundo desenvolvido. Né? Falando, nossa, mas com tudo isso de atraso, né? 1930 para cá, é exatamente essa a ideia. Então, simplesmente, o que vai acontecer dentro desse período? Dentro desse período, a gente vai ter uma mudança, né, muito notável, que é em 1930 a implantação do Estado Novo, com Getúlio Vargas. Ele é um dos presidentes que a gente chama de desenvolvimentistas. Por quê? Porque ele tem em sua ideia transformar a nossa nação. Então, ó, como que era o Brasil? O Brasil era dominado por essa oligarquia que era agroexportadora, né? Eles não queriam mudança. Eles não queriam, por exemplo, a industrialização. Então, o Getúlio Vargas é exatamente o oposto de tudo isso, né? E a gente nota principalmente devido às suas ações. O Getúlio Vargas ele vai começar uma ideia que vai ser muito bem executada pelo JK, que é do tripé econômico. Mas o Getúlio Vargas ele nem coloca esse nome e nem atua de modo muito intenso dessa forma. Né? Mas a primeira atitude, né, notável do Getúlio Vargas, por isso você tem o nome dele aí até hoje, pairando pelo Brasil todo, avenidas, parques e tudo mais com o nome de Getúlio Vargas, né? Principalmente a criação das indústrias de base. Por quê? Se você quer desenvolver a indústria no Brasil, você precisa criar as bases, porque não existiam. Né?
E o que ele vai fazer? Ele vai criar, então, algumas indústrias. Por exemplo, a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, a Companhia Vale do Rio Doce. A Companhia Vale do Rio Doce é para extração de minérios, né? A Companhia Siderúrgica Nacional é para você pegar esses minérios e transformá-los em metais, em ligas que vão ser utilizadas pela indústria. A Companhia Nacional de Alcalis vai ser basicamente produção de sal e de alguns outros elementos básicos aí para as indústrias, né? A FNM, que o povo que é mais velho chama de FENEME, né? Porque FENEME, porque era a forma de alfabetização aqui no Brasil. Então, a Fábrica Nacional de Motores, né? A gente vai ter, então, a primeira fábrica que vai produzir automóveis, caminhões, né, aqui no Brasil. Vai ser boa? Não, não vai ser boa, né? Por que que ela não vai ser boa? É exatamente o porquê nós temos preconceito com os produtos nacionais. O Brasil é um dos poucos países que simplesmente não bota fé na sua indústria, né? Tipo assim, você vai comprar um celular, fala, mas de onde que é isso? Fala, brasileiro. Fala, nem quero, né? A gente não dá oportunidade para a nossa indústria crescer. E por quê? Bom, porque faz muito sentido, né? Eu tenho certeza que quando eu falei do celular nacional, você já deve pensar, porcaria, né? Para que eu vou comprar isso? Bom, tem sim que ser uma porcaria. Por quê? Se você pensar, né, vamos fazer uma coisa errada, vamos colocar datas para a Revolução Industrial. Pense assim, ó, da primeira Revolução Industrial, vamos jogar 1770, vai, primeira Revolução Industrial, né? Só para a gente ter uma data base aí. A nossa primeira Revolução Industrial, sei lá, vamos colocar junto com a Primeira Guerra Mundial, né? Vamos jogar tipo 1920. Então, de 1770 para 1920. Olha só o período que os países desenvolvidos têm para criar inovações, para criar modelos de produção, né? Para criar essas formas de se produzir. Se você for pensar, 1920 mais ou menos, nos Estados Unidos a gente já tinha o Taylorismo, né, algumas ideias ali do Fordismo sendo aplicadas. E aqui no Brasil? Aqui no Brasil, basicamente, você nem fábrica tinha, né? Ou seja, essa distância que vai causar um mau preparo na nossa indústria. Por quê? Porque a gente não desenvolveu aquela coisa, você tem que errar, você tem que tentar criar novas formas, estudar novas formas. Criar tecnologia dentro do país é extremamente importante, né? O que não vai acontecer aqui no Brasil. Muito embora a gente tenha atuações como aí da FNM, que são extremamente importantes, né? Daí o Getúlio Vargas vai criar também a CHESF, a Companhia Hidrelétrica do São Francisco. O Brasil não possuía estradas, energia elétrica e coisas do tipo. Então, o Getúlio Vargas vai ser extremamente importante para mudar essa característica agroexportadora do Brasil, né? Por exemplo, em 1943, ó, ele vai criar a regulação trabalhista, ou seja, o trabalhador pela primeira vez ele vai ter uma representação. Por isso que o Getúlio Vargas vai ter um apelo entre os pobres muito grande, né? E digamos assim, não é para menos, né? Qual outro presidente fez alguma coisa assim para o pobre? Dar direitos, né? Tipo assim, férias remunerada, licenças, você ter feriado, que era uma coisa que basicamente não existia, né? E se você for pensar por um outro lado, faz todo sentido. Por quê? Lembre-se, o que estava acontecendo no mundo em 1930? Né? Em outubro de 29 a gente teve a quebra da Bolsa de Valores. Então, em 1930 a gente já tem as primeiras ideias do keynesianismo ocorrendo. E para conseguir alavancar a nossa economia, fazer alguma coisa acontecer, o que o Getúlio Vargas faz? Ele limita as importações. É um empurrão muito forte para a indústria nacional, né? Porque basicamente você
corta a concorrência. Ajuda também o Brasil demais a ideia do keynesianismo está ocorrendo de modo intenso nos Estados Unidos durante esse período, né? Por quê? O keynesianismo é aquela ideia de que o Estado precisa gastar, ele precisa gerar empregos. Isso faz com que ele aumente os impostos nas indústrias nacionais para que ele tenha mais dinheiro, criar empregos e, enfim, movimentar a economia. Quando os Estados Unidos começam com essa política, as suas maiores indústrias se limitam dentro dele mesmo. Ou seja, a concorrência internacional vai diminuir, né? Da mesma forma, os países europeus também vão fazer isso. Só que aqui pra gente, nesse período, o Brasil era zona de influência direta dos Estados Unidos. Assim como continua até hoje, né? Muito embora a gente tenha a China atuando de modo muito intenso, não só no Brasil, mas no mundo todo. Então, o que vai acontecer? Simplesmente a gente tem campanhas como para criar essa ideia do petróleo é nosso. O que vem a ser a Petrobras? Bom, a Petrobras, ela na verdade não vai ser criada no primeiro governo do JK, ela vai ser criada no segundo, né? Depois de uma campanha pelo monopólio estatal, a gente vai chegar então à criação da Petrobras, tá? Então, tipo assim, a primeira ideia, guarde ela muito bem, é que não é no primeiro governo do Getúlio Vargas que a gente tem a Petrobras, tá? A Petrobras, o BNDE, você deve saber que hoje a gente tem o BNDES. Não sei por que os caras meteram um S lá a mais para simplesmente demonstrar algumas alterações internas dentro do Banco Nacional de Desenvolvimento. Mas vai ser no segundo governo também do Getúlio Vargas que ele vai fazer isso, né? E simplesmente dentro desse período, deixa eu só ver aqui ó, a gente tem a guerra na Europa começando. A Segunda Guerra Mundial, ela vai ser o grande marco da nossa segunda Revolução Industrial. Por quê? Porque simplesmente na Segunda Guerra Mundial a gente vai ter uma grande atuação através dos submarinos, né, do cerco à Grã-Bretanha, que vai bloquear de modo completo quase as importações. Nesse período então da Segunda Guerra Mundial, todas as ações do Getúlio Vargas foram muito positivas para o Brasil. E se não fosse algumas dessas ações, a gente estaria perdido mesmo. Né? Teria a população do Brasil passado fome, passado por um momento muito pior do que o que foi. Né? Não que o Brasil não tenha sentido nada na Segunda Guerra Mundial. O Brasil passou sim por uma série de restrições, né, devido à Segunda Guerra Mundial. Então, o que vai ocorrer? Deixa eu só ver se esse aqui é o final. É o final. O que vai ocorrer? A Segunda Guerra Mundial marca a nossa segunda Revolução Industrial. E cá entre nós, nesse período aí, a gente está tendo a base de uma transformação que é muito notável. A gente está transformando os cafeicultores em industriais, agora de modo definitivo. Né? Por quê? Bom, exatamente porque a Primeira Guerra Mundial provou que não era uma boa ideia você ter um país de base agroexportadora. A crise de 29 arrebentou com o Brasil, principalmente com o café, né? O café brasileiro sendo queimado, jogado no mar, e enfim, para você conseguir contornar toda a crise que foi gerada, né? Imagina, você está no meio de uma crise econômica mundial, quem que vai ficar pensando em tomar café? Né? Não, café eu corto, eu tomo outras coisas. E principalmente o brasileiro tem muito costume de tomar café. Né? Na maioria dos lugares você toma leite, chá, mas brasileiro não, né? Brasileiro é movido a café, falta injetar. Por quê? Exatamente devido à produção de café aqui no Brasil ser tão intensa, talvez desse período, né? Falou, gente, nós estamos jogando café no mar, estamos botando fogo, vai tomando, toma o tanto que quiser.
Então a gente tem a transformação da nossa sociedade. E simplesmente para que você tenha uma indústria e consiga controlar ela muito melhor, você precisa estar próximo dela. Então, São Paulo vai começar a ser o norte industrial do nosso país. Tudo se concentra lá, né? Mas depois a gente vai fazer uma análise de por que existe a concentração industrial em São Paulo. Mas esse período, então, é o período da virada do Brasil. O Brasil começa essa fase aí sendo agroexportador e termina já com a indústria tendo a maior presença dentro da economia nacional. Beleza? Então, continuando, não fique doido, Jack Nicholson. Bons estudos aí para vocês, beijão e até mais. Tchau, tchau.